Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje, no nosso espaço de entrevista, conversaremos com o padre Amaro Gonçalo Lopes, da Diocese do Porto, que esteve a orientar o retiro do clero açoriano em Ponta Delgada ao longo desta semana. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. O Papa instituiu este Domingo da Palavra de Deus há cerca de 6 anos e neste ano jubilar assinala-se o Jubileu da Palavra neste dia. A Diocese vai celebrar em várias ouvidorias. Em Angra, o encontro formativo vai, como não podia deixar de ser, versar sobre a esperança. Na Ilha Terceira nós vamos fazer um encontro que vai ter um aspecto formativo, será na Igreja da Misericórdia, nesse domingo às 2h30 da tarde. Vai ter um momento formativo que será precisamente sobre o tema de jubileu, a esperança na etimologia grega, a esperança na Bíblia, sobretudo em São Paulo. E depois temos também um momento interessante que pretende explorar a riqueza cultural da Bíblia. Portanto, é o livro mais lido de sempre e tem um impacto na música, na literatura, etc, etc. E, portanto, às 15h30, então, sempre na Igreja da Misericórdia, vamos ouvir algumas declamações, algumas canções da cultura popular americana que são muito influenciadas pela Bíblia. E depois, então, às 4h30 da tarde, faremos a peregrinação à Igreja Jubilar, que é a Igreja da Sé. Portanto, faremos a procissão entre a Igreja da Misericórdia, ali Rua Direita, Rua da Sé. E às 5h temos a oração de vésperas solenes desse Jubileu da Palavra de Deus na Igreja da Sé. O padre Teodoro Medeiros, do Serviço Diocesano da Palavra, convida todos os terceirenses para o concerto orante. Em Ponta Delgada, o jubileu também será assinalado com uma peregrinação iniciada na Igreja de São José, como explica o padre Vítor Medeiros. Este ano, de uma forma também mais especial, por ser considerado o ano jubilar, então vamos fazer a nossa peregrinação jubilar da palavra, fazer com que a celebração deste domingo seja de facto uma celebração onde leitores, grupos de oração, grupos bíblicos, grupos que estejam ligados à liturgia e à celebração da palavra. E assim, o Domingo da Palavra, além de ser celebrado em todas as paróquias, provavelmente até com a participação da catequese e a entrega da Bíblia aos grupos de catequese, que nos últimos anos têm vindo a ser feito neste dia, no Domingo da Palavra, vamos então procurar reunir estes grupos paroquiais na Igreja de São José, em Ponta Delgada, onde iniciamos então a nossa peregrinação jubilar com a concentração dos fiéis e vamos procurar ir ao encontro dos sinais jubilares, aqueles sinais ou rituais que possam ajudar as pessoas a celebrar. Assim faremos uma introdução à celebração na Igreja de São José. Depois convidamos as pessoas a fazerem sua profissão de fé, a recitarem publicamente a sua fé. Iremos rezar ainda aí pelas intenções do Papa Francisco e da Igreja Universal. E sairemos depois, então, da Igreja de São José encaminhada ao orante, em peregrinação da Igreja, até a Igreja Jubilar, que na Ilha de São Miguel é do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Peregrinos da Esperança serão também os fiéis do Pico, com concentração esta tarde, diz o padre João Ponte. O Jubileu da Palavra na Ouvidoria do Pico será assinalado com uma peregrinação que terá início às 15h30, com a concentração no Largo do Paço, em São Mateus. A partir daí, os participantes seguirão em peregrinação até o Santuário do Senhor Bom Jesus, a Igreja Jubilar da Ouvidoria do Pico.
À chegada ao santuário, será celebrada a Eucaristia, durante a qual terá lugar a festa da palavra das crianças do 4º Catecismo da Catequese. Nesta peregrinação, além dos meninos da catequese, os leitores das várias paróquias da Alvedria estarão presentes. Será um momento de fé e comunhão em torno da Palavra de Deus, neste jubileu da Palavra, neste domingo da Palavra de Deus. Neste Ano Santo de 2025, dedicado ao tema da esperança, a Diocese de Angra tem 9 igrejas jubilares, uma em cada ilha do arquipélago dos Açores, uma igreja matriz em cada ouvidoria, para além da Sé, na Ilha Terceira, e de 3 santuários diocesanos: o Santuário do Senhor Santo Cristo, em São Miguel, o Santuário do Senhor Santo Cristo da Caldeira, em São Jorge, e o Santuário do Senhor Bom Jesus, no Pico. Decorre este domingo, 26 de janeiro, na Escola Secundária da Lagoa, em São Miguel, o retiro anual do Movimento de Romeiros. A Romaria, Tempo e Passos de Esperança, dá um mote ao encontro que será orientado pelo padre polaco André Grecki, da Arquidiocese de Toronto. Minha ligação com as Romarias Quaresmais, na ilha de São Miguel, começaram aqui no meio dos imigrantes da diáspora portuguesa na Arquidiocese de Toronto, pois muitos irmãos, por não poder ir mais na Romaria de 8 dias para a ilha de São Miguel, aqui tem, naquela época, 2005, tivemos 2, 3 grupos que na sexta-feira da Paixão faziam uma miniatura, e até hoje eles fazem uma miniatura das Romarias, que saem de uma paróquia bem cedinho e chegam à tarde fazendo visita de outras casas de Nossa Senhora simbolicamente, usando mesma indumentária, como na ilha de São Miguel. E quando cheguei a Toronto, isso chamou minha atenção. Nunca ouvi falar, nunca ouvi esse tipo de indumentária, parecia um pouco estranha no início para mim, e comecei a perguntar a mim próprio, perguntar aos irmãos, e descobri que sim, tem até hoje praticamente 2 ranchos de imigrantes que vêm anualmente, que se deslocam de Toronto, e seja moradores aqui, sejam de Bermudas, seja de América, se juntam e mesmo vão à ilha para percorrer 8 dias dessa intensa peregrinação, romaria de oração e de penitência. Interessado no tema, o sacerdote dedicou-se à investigação sobre as romarias e nada melhor para a pesquisa do que viver a experiência. Quando surgiu a ideia de fazer estudo científico, concretamente a tese de doutoramento baseada nas Romarias Quaresmais, na Universidade Católica de Lublin, na Polônia, para facilitar e para ver mesmo o espírito das Romarias, eu decidi desde logo para me inserir num dos ranchos da ilha. E, digamos, dedo de Deus me colocou no rancho da Ribeira Quente e de Furnas, que me considero irmão deste rancho, já fiz 5 Romarias, e desde 2018, quando iniciei meus estudos na Universidade Católica de Lublin, na Polônia, que é dedicada ao nosso santo Padre Papa João Paulo II. Graças a isso, todos os anos, fora da pandemia, eu acompanho o rancho da Ribeira Quente e das Furnas, claro, para estudo científico, tinha contato bem perto também com o rancho da Vila Franca. O padre Francisco Rodrigues estreia-se como assistente do Movimento de Romeiros de São Miguel, que este ano organiza a saída de 55 ranchos para a estrada. O sacerdote elogia o trabalho de preparação promovido por cada rancho. Nota-se que há uma preocupação dos mestres em que haja uma preparação antes, não é? Uma preparação prévia
à Romaria para que os irmãos estejam minimamente preparados e conscientes do que pode ser a Romaria e do que é que se espera de um romeiro, no comportamento, na linguagem, na postura, no saber estar, no saber rezar. E, portanto, há um progresso que se nota de ano para ano e esta preocupação de o nosso rancho saber comportar-se, mas, sobretudo, o rancho querer viver com intensidade cada dia, cada Eucaristia, cada oração e, portanto, há uma consciência grande de que o rancho está em nome de Deus e é uma caminhada em nome de Deus. Portanto, não é uma caminhada turística, nem é um passeio leviano ou simplesmente percorrer rua. O novo assistente espera que o encontro deste domingo seja um momento de convívio enquanto irmãos romeiros e, sobretudo, um despertar neles do desejo de fazerem a melhor romaria de sempre. O retiro anual começou na manhã deste domingo, pelas 9 horas, e termina às 17 horas. Em São Jorge, as romarias quaresmais vão sair no mês de março. Carlos Brasil estreia-se como o mestre do rancho masculino, que vai para as estradas jorgenses de 18 a 23 de março, com, por enquanto, 25 irmãos. Mas as inscrições continuam abertas até 10 de fevereiro. Todos de São Jorge, exceto um irmão que vem do continente e temos 2 também de São Miguel. Que já costumam participar desde o início na nossa romaria cá. A preparação nós fazemos sempre com reuniões que marcamos para fazer mesmo essa preparação, onde tentamos sempre fazer uma parte espiritual, onde rezamos e fazemos reflexões. Essa parte está sempre mais a cargo do nosso pároco e irmão também, o padre Dinis Silveira. E depois temos outra parte onde estudamos os regulamentos e também ensaiamos cantos e outras posturas de rancho para entradas na igreja, saídas, essas coisas assim. Carlos Brasil espera que esta seja uma caminhada em que cada romeiro de qualquer idade tire o melhor da experiência. Que corra tudo pelo melhor, não é? Tanto para os que já saíram no rancho como os que vão sair pela primeira vez. Certamente que o que leva uma criança de 11 ou 12 anos a fazer uma romaria não será o mesmo que uma pessoa de 60 ou 70, mas o que eu espero é que cada um participe, se sinta a melhor pessoa e com vontade de ser melhor no final deste retiro que é a romaria. As pernoitas serão feitas em salões paroquiais. Já as cerca de 40 mulheres da Romaria Feminina Jorgense vão para as estradas entre 7 e 9 de março. Sandy Ramos lidera este grupo que vai ganhando mais irmãs a cada ano que passa. O grupo sai da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no Topo, e termina em Rosais, também na paróquia do Rosário. Pois, a nossa romaria do rancho de Nossa Senhora do Rosário, nós normalmente nos preparamos, temos uma reunião sempre uma vez por mês, ao longo do ano todo, onde essa reunião inicia sempre com a parte espiritual, temos sempre a parte prática e explicação e também, muito importante, passamos pelos os regulamentos, principalmente para as irmãs novas, que é para não... para perceberem como é que é feito a romaria. E agora, mais próximo da romaria, fazemos reuniões de 15 em 15 dias. A responsável pelo rancho feminino garante que, apesar de só saírem pela 5ª vez, o grupo é cada vez melhor acolhido pelas comunidades. O primeiro ano que nós saímos, as primeiras 2 romarias que fizemos só na nossa zona do Topo, também não tínhamos experiência, o nosso pároco ajudou-nos bastante, o Sr. Padre Dinis, e fazíamos só a nossa paróquia até a Fajã de São João. Depois, há 3 anos, resolvemos aventurar-nos a ir passando por outras paróquias e aumentando os dias, que a gente antes fazíamos só uma pernoita. E pronto, e o primeiro ano eu realmente disse às senhoras que a gente tinha que se preparar, porque a ilha realmente nunca tinha ouvido falar em romarias e que podia não haver uma recepção tão boa. Embora que todos os apoios e pedidos que eu fiz nas paróquias, todos ajudaram de boa vontade.
O que eu quero dizer com isto é que nos receberam muito bem, apesar das pessoas não estarem informadas. O que eu notei foi que as pessoas não sabiam se podiam abeirar-se da romaria, se podiam assistir a gente a cumprimentar o Santíssimo e o Padroeiro na igreja, se podiam participar das nossas orações ou reflexões ao longo da romaria. O ano passado as pessoas já sabiam que nós íamos sair, foi por duas pernoitas, e eu notei que realmente as pessoas já estavam mais, abeiravam-se do rancho para fazer um pedido de oração que nós fizéssemos, e achei, apesar disto ser algo bastante recente, acho que as pessoas estão a aceitar muito bem. E cada ano, este ano tive mais 10 irmãs novas. As Romarias Quaresmais são uma peregrinação típica de São Miguel, com mais de 500 anos, que agora se estendeu também a outras ilhas e até à diáspora açoriana, sobretudo no Canadá, onde existem 2 ranchos masculinos. O bispo Dom Armando Esteves Domingues desafia as Irmandades a revitalizarem-se e a renovar um desafio dinâmico e criativo para que possam crescer na fraternidade. O prelado açoriano inaugurou uma série de conferências promovidas pela Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres no Santuário da Esperança na passada quinta-feira. Dom Armando garante que as confrarias tornam próximo e palpável o rosto de Deus. Temos que passar a uma era nova. De facto, a era nova, que é a era de Cristo, aparece, justamente com toda a sua vitalidade, também nestas nossas Irmandades do Espírito Santo. Mas todas elas têm nos seus princípios este amor ao povo. As Irmandades, para além disso, são então a expressão do compromisso temporal dos cristãos. Que o mundo os leigos são para o mundo. Este compromisso temporal com as coisas do mundo que o cristão deve ter sempre. São presença viva da fé que incorpora e fermenta a cultura. Não está fora da cultura, incorpora a cultura na sua própria vida, mas também fermenta a cultura. E os templos que zelam, as procissões que promovem, a música que fomentam, traduzem ao longo do nosso país a alma portuguesa que reza e canta. São o motor de uma verdadeira igreja do povo e no meio do povo, face a uma sociedade e cultura crescentemente secularizadas. Muitos se aproximaram e participam desta fé celebrada por meio das festas, procissões, devoções que promovem. As confrarias rezam e ajudam a rezar. No culto dos santos e das suas imagens, fazem próximo e palpável o rosto de Deus. Nos Açores existem 409 irmandades, sendo 23 delas misericórdias, 46 do Santíssimo Sacramento, 33 irmandades de Nossa Senhora, 3 do Senhor Santo Cristo, 3 da Santíssima Trindade, 4 de diversos santos e 294 dos impérios do Espírito Santo, números que o bispo diocesano considera extraordinários e capilares em toda a diocese. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações, é o nome da mensagem do Papa Francisco para este 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Este ano, a mensagem publicada esta sexta-feira, 24 de janeiro, dia do patrono dos jornalistas, São Francisco de Sales, assinala a abertura do Jubileu das Comunicações, que decorre até este domingo em Roma. Carmo Rodeia, diretora do Serviço Diocesano das Comunicações Sociais, acredita que todos os jornalistas gostam de ter condições para saírem em busca de uma boa história e que a comunicação não seja centrada unicamente na caça ao like. Como é que nós hoje podemos comunicar a esperança? Eu diria que desarmando os nossos corações e desartilhando da lógica das redes sociais, que muitas vezes fomentam o medo, o rancor, as divisões e são usadas frequentemente para manipular opiniões, distorcer realidades, e isso acaba por reforçar uma lógica de competição, fanatismo, de polarizações, transformando os adversários em inimigos e manchando
a defesa da sua própria dignidade. E por isso acho que nós podemos, de facto, comunicar esperança quando fazemos informação de forma diferente, apresentando exemplos positivos, exemplos de superação, mas também exemplos de pessoas que estão mal e a quem é preciso dar uma nova oportunidade. Isto custa dinheiro, custa tempo, custa recursos, mas qual é o jornalista que não sai em missão em busca de uma boa história? Nem tudo pode estar, digamos assim, ou ter um desfecho em like ou num aceno de desaprovação. Hoje, os jornalistas também têm de buscar cada vez mais a verdade e a justiça, priorizando o bem comum, a promoção da paz. E isto faz-se através de uma comunicação que toca os corações, que mostre o rosto das pessoas e que se dirija a um verdadeiro diálogo com todos e não única e exclusivamente um diálogo para a tribo. Também porta-voz da Diocese de Angra acredita que a Igreja está a fazer caminho e a abrir a sua comunicação ao mundo. As guerras, a falta de paz, a falta de diálogo devem ser uma oportunidade. Nós devemos olhar para elas não com o espírito da derrota, como uma fatalidade, mas como uma oportunidade para agirmos, para fazermos a diferença, e fazer a diferença é não alinhar pela lógica do mais fácil, de seguirmos a corrente. Eu acredito francamente que podemos fazer melhor e isso requer tempo e requer recursos. Felizmente as estruturas da Igreja percebem cada vez mais a importância da comunicação e estão a investir nela, dando continuidade a essa ideia luminosa dos padres conciliares do Concílio Vaticano II. Eles queriam abrir as janelas da Igreja para o mundo para que a Igreja visse para fora e para que o mundo visse a Igreja. Ora, é deste diálogo que nasce um novo caminho. E este é um grande desafio conjunto. O Dom José Tolentino, no encontro que teve com os jornalistas portugueses na passada sexta-feira de manhã, ainda antes de ter aberto o jubileu, e ao lado do padre Spadaro, dizia que a Igreja é um aliado da sede e do desejo de sentido e da liberdade que as pessoas transportam no seu coração. O Papa tem feito muito este trabalho e tem insistido muito nesta ideia. E por isso o jornalismo católico, o jornalismo de inspiração cristã tem esta dívida, se assim se pode dizer, para com a humanidade, que é apresentar o lado positivo da história, não porque negue o lado negativo, mas porque vê no lado negativo uma possibilidade de construir algo de novo. E esse é o grande desafio quando o Papa nos pede para abrirmos o nosso coração. Carmo Rodeia participa este fim de semana no Jubileu das Comunicações, em Roma. Com ela está também Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia. Desde logo porque ela vai muito ao encontro do que é a profissão do jornalismo. O Papa não escreve um texto angelical. Olha realmente para os problemas que enfrentamos enquanto profissionais, enquanto produtores de informação. O Papa olha diretamente também para os desafios que enfrentam os leitores e os ouvintes e os espectadores, que muitas vezes não conseguem distinguir aquilo que lhes é oferecido como supostamente como informação daquilo que é realmente um trabalho jornalístico, que tem regras, tem ética. Quer dizer, não basta estar na internet para ser jornalismo. Eu acho que isso é cada vez mais claro. Desse ponto de vista, esse é um olhar atento, um olhar que também estimula, que desafia a ganhar coragem para ir contra esta corrente. Mais por fim da mensagem, há outra coisa que obviamente me sensibiliza muito, e para quem está na área também, que é a importância de ir contar boas histórias. A agenda mediática muitas vezes está limitada à polémica do momento. Todos estamos habituados a isso, tanto os que fazemos informação como aqueles que depois a vamos consumir, digamos assim, e o Papa o que diz é preciso olhar para trás destas histórias de combate, de ódio, de difamação, e procurar as histórias de superação e de esperança, que são realmente também algo que nos acompanha no dia-a-dia, não são uma invenção, é algo que está ao nosso lado e que muitas vezes não conseguimos ver. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II e assinala-se em cada ano no domingo antes do Pentecostes.
Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O Quarto ao Lado é um filme dramático realizado por Pedro Almodóvar. É o seu primeiro filme em língua inglesa. Nele, duas amigas de longa data reaproximam-se quando uma delas está cancerosa. Ingrid, representada por Julianne Moore, é uma escritora de sucesso e torna-se a confidente de Marta, a paciente, interpretada por Tilda Swinton. De forma típica para Almodóvar, existem segredos, mágoas do passado com as quais lidar e que são reveladas nos diálogos. Mas esses recursos habituais do realizador são aqui usados com grande efeito. A história apresentada é de grande riqueza humana, uma apresentação dos temas mais fundamentais da existência humana: solidão, amizade, família, a morte. O Quarto ao Lado é um filme quase perfeito, cheio de humanidade e compaixão, pleno de bom gosto e sensibilidade na forma como aborda questões tão difíceis quanto essenciais. Um santo domingo e boa semana para todos. E agora passamos ao nosso espaço de entrevista. O convidado desta semana esteve à conversa com Carmo Rodeia. É o padre Amaro Gonçalo Lopes, que orientou o retiro do clero diocesano durante esta semana em Ponta Delgada, pároco de Guifões e da Senhora da Hora, no Porto. Começava-lhe, Sr. Padre, por lhe perguntar os exercícios que propõe nesta semana a este grupo de sacerdotes. É a partir das 7 cartas constantes no livro do Apocalipse. O que é que elas nos dizem em concreto e que desafios colocam, não só aos sacerdotes, mas a todos nós? Estas cartas são assim apresentam uma espécie de radiografia espiritual de comunidades diversas, que são 7, cujo nome aponta já para uma plenitude, uma totalidade. Aquilo que é dito ao anjo da Igreja isto é, cada responsável de uma determinada comunidade, é também dito pelo Espírito Santo a todas as igrejas. E, portanto, começa logo por esta necessidade de escuta daquilo que Cristo quer e diz hoje à Igreja, a cada Igreja. Às igrejas na sua diversidade, como são estas, de contextos, de características, de lideranças, de qualidades, de defeitos, e que diz a cada uma delas e diz a todas ao mesmo tempo. Isto no tempo de sinodalidade tem a sua graça, isto é, há aqui uma interação entre o que é dito a cada um e o que é dito a todos. E o que é que, sendo dito a todos, tem que ser assimilado por cada um. Há aqui uma correlação neste processo de escuta em ordem ao discernimento. E, portanto, estas cartas são verdadeiramente também, a leitura destas cartas pode ser também uma aprendizagem daquilo que hoje chamamos a escuta sinodal. E o que é que o Espírito nos diz hoje, enquanto Igreja, enquanto povo de Deus? A Igreja diz, em primeiro lugar, que ela precisa também de conversão. Nós temos muito a ideia sempre de que o mundo não vai de feição, mas Cristo a cada igreja diz sempre: arrepende-te, volta atrás, volta ao teu primeiro amor, reconsidera o teu caminho. Portanto, acho que há um grande apelo de conversão à Igreja. E esta Igreja não é a Igreja no sentido genérico, é esta Igreja que somos todos e cada um de nós. Portanto, nós não podemos nós não podemos querer uma Igreja outra, diferente, fiel a Cristo, sem esta conversão. Esta conversão tem aspectos muito diferentes em cada comunidade. Isso também é muito interessante, porque nestas cartas há elogios e há censuras, e estes elogios
e estas censuras são diferentes, porque de facto a Igreja é poliédrica, não é? E portanto tem a sua realização concreta nas igrejas locais, com qualidades e defeitos, com desafios e problemas muito diversos. Até é muito interessante porque hoje na sinodalidade e no documento final do sínodo, sobretudo este documento da segunda sessão da 16ª Assembleia, opta-se mesmo deliberadamente por falar a Igreja das igrejas, entre igrejas, e não uma Igreja una, universal, quer dizer, é una e universal, mas ao mesmo tempo atendendo à especificidade de cada uma das comunidades. Pois, eu acho que uma das coisas que vamos precisar de aprender é que nós temos ainda uma visão muito centralista da Igreja a partir de Roma. Mas, de facto, desde o princípio, as igrejas organizaram-se de maneira diferente. As igrejas de origem helénica e as igrejas de origem judaica eram muito diferentes na sua organização. Até nós encontramos uma terminologia muito diversa para os ministérios conforme estas comunidades. Depois, avançando um pouco mais, percebemos que a Igreja ao longo da história teve configurações e disciplinas e práticas até muito diferentes. Nós hoje, se calhar, temos a tentação de querer que as coisas avancem de maneira uniforme e igual em toda a parte. E eu acho que isso é um erro, porque se estivermos à espera de encontrar um consenso sobre alguns passos a dar, talvez numa diocese, numa igreja ou num conjunto de igrejas, o terreno esteja amadurecido para avançar nessa direção, talvez noutras não esteja. Isto é, não teríamos que estar à espera de uma decisão universal de Roma para avançar conforme o contexto local. Portanto, acho que as cartas mostram-nos também isso, que as igrejas estão em pontos de partida e pontos de chegada muito diversos e que é preciso fazer caminho de acordo com a realidade concreta e aceitar que esse caminho seja diverso. Não diria contraditório, mas seja diverso, seja diferente, possa ter um ritmo e uma configuração diferente. É muito interessante, quando se leem estas cartas, reparar como a própria forma como Jesus se apresenta à comunidade, o Cristo glorioso e ressuscitado, que nesta visão se revela a João, ele revela-se com características muito próprias de cada comunidade, que tem em conta a singularidade daquela comunidade. Portanto, esta enculturação do Evangelho a cada comunidade é um caminho que nós precisamos de percorrer. Agora, podemos dizer, é preciso que estejamos todos atentos a todos, não, mas sem perder esta dimensão local, concreta, onde o Espírito Santo vai falando de acordo com a realidade também de cada comunidade. E fala sobretudo a cada um de nós. Uma das questões que sobreleva destas cartas e que é transversal àquilo que acabámos de falar é sobretudo a questão da conversão. Olhando para os Evangelhos, e agora dando um salto do livro do Apocalipse para os Evangelhos em geral, mais de 50% do tempo Jesus fala em amor, a outra parte do tempo falará em serviço e dedica muito menos tempo à questão da liturgia, quase que singularizada na Quinta-feira Santa. Hoje, quando olhamos para a Igreja, vemos um bocadinho algumas coisas invertidas. Temos escutado pouco o Espírito Santo. Eu acho que a Igreja tem que, primeiro, descentrar-se da tentação que o Papa diz muitas vezes autorreferencial, como se muitas vezes os nossos problemas internos resolvem-se com a nossa expansão missionária. Quanto mais nós estivermos centrados nas pessoas e na realidade da vida das pessoas, menos nos
fechamos no círculo das nossas questões internas. Não é que não precisem de ser resolvidas, mas de facto é a atenção à realidade das pessoas que relativiza também questões que às vezes nos ocupam e que não são assim tão importantes para a vida da comunidade. Agora, o que eu insistia mais é que há uma necessidade de conversão da Igreja, e eu hoje falava nisso aos sacerdotes, que João Paulo II, quando nos falou da nova evangelização, antes dos novos métodos, novas linguagens, fala do novo ardor. E a mim parece-me que neste momento nós precisamos de uma renovada paixão por Cristo e pelo povo de Deus. Esta paixão, este ardor, este afeto, este amor que deve estar em tudo o que fazemos, naquilo que dizemos, naquilo que celebramos. Há em nós, nesta Igreja, sobretudo do continente europeu, um certo cansaço. Já Bento XVI falava disso, de um certo cansaço da fé, uma certa tibieza que nos arrasta e que nós estamos muito contaminados por este desempenho funcional da missão, sem ardor, sem paixão missionária. E eu acho que a grande conversão de que nós, sacerdotes, precisamos, e a Igreja no seu conjunto, mas é realmente desta redescoberta de uma grande paixão por Cristo, que depois se transforma numa grande paixão pelo seu povo, pelo povo de Deus. E sem este ardor, sem este entusiasmo, sem esta paixão ardente por Cristo, nada muda. Nós continuaremos a querer manter uma estrutura, a dar resposta às necessidades emergentes, mas falta-nos depois a comunicação do Evangelho, o contágio de Cristo aos outros. E sem esta paixão não há contágio. Nós hoje corremos o risco de cumprir uma série de missões, de deveres, de funções, e não transparece esta paixão ardente por Cristo, que depois é que vai incendiar também aqueles a quem somos enviados. E precisamos de uma conversão que é, no fundo, um regresso à comunhão com Cristo, a partir do qual nós somos enviados. Esta é uma pergunta quase para $1 milhão, como se costuma dizer, mas qual é a sua sugestão e que sugestões deixa aos sacerdotes para justamente esse ardor e essa paixão missionária poder regressar? Às vezes ouvimos que falta alguma espiritualidade, que há excesso de funcionalismo, que há excesso de preocupação com tarefas que devem estar descentradas do sacerdote. Os caminhos podem ir por aqui? Eu diria que o segredo desta paixão por Cristo e pelo seu povo tem muito a ver com uma amizade radicada em Cristo. Nós se perdermos este cultivo da amizade com Cristo, depois tudo o resto se funcionaliza. Nós muitas vezes andamos a fazer as coisas de Nosso Senhor, mas sem olhar para Nosso Senhor, um pouco como aquele pai que diz que anda a trabalhar por causa dos filhos, mas depois não cuida dos filhos por quem anda a trabalhar. E eu aos sacerdotes deixaria este apelo, que esta mudança da Igreja hoje está, obviamente, muito na mão dos leigos, muito no entusiasmo dos leigos, no compromisso dos leigos, mas nós precisamos de ser os ateadores deste fogo, que contagia as pessoas e as ajuda a levar com paixão o anúncio do Evangelho em palavras e em gestos, e até mais em gestos que em palavras, àqueles que encontramos. Portanto, um sacerdote que cuide verdadeiramente da sua amizade com Cristo,
Passa por quê? Passa pelo cuidado espiritual da oração, de uma boa celebração, de uma vivência da Eucaristia que não se perca na rotina. Há os meios espirituais habituais que nós conhecemos, mas é preciso talvez hoje nós reencontrarmos-nos com o primeiro amor. A maior parte dos sacerdotes nesta diocese e noutras já têm muitos anos de sacerdócio, são poucos os que têm poucos anos, infelizmente, e nós corremos esse risco de um certo esfriamento da paixão, do amor e do ardor e do fervor por Cristo. E é preciso reencontrá-lo, porque é aí que nós vamos beber da força que somos chamados a levar aos outros e oferecer aos outros para a missão. Portanto, aqui a nossa conversão tem que ser, antes de mais, uma conversão a Cristo, porque depois isso ajuda-nos também a olhar para a Igreja com um amor esponsal, olhar para as pessoas com amor, olhar para as pessoas como elas são, amá-las como elas são. E sem esse amor pelas pessoas, tudo aquilo que nós possamos dizer ou fazer não sabe a coisa nenhuma. Portanto, é aqui um apelo que eu gostaria de deixar ao longo destes dias, deste reencontrar-se com o primeiro amor, com o primeiro chamamento, com a primeira missão, como um pouco como acontece com os casais que nos momentos críticos têm que revisitar o álbum do casamento, revisitar os inícios da sua história de amor, para tentarem perceber o que é que lá estava, que agora parece que desapareceu, e reencontrar isso para reacender a chama viva da esperança, também na nossa vida e no nosso caminho sacerdotal. Muito obrigada. Conversa com o padre Amaro Gonçalo Lopes a encerrar o programa de hoje. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.